Hoje eu trouxe uma redação para vocês. Quero que vocês fiquem muito atentos, já se organizem aí para a leitura desse tema comigo, para a escrita desse texto. Vou pontuar aquilo que é diferente da Unimontes e do Enem, né? Eu tenho sofrido mesmo com as pessoas me perguntando se a redação da Unimontes é igual à redação do Enem. E aí eu preciso que vocês se organizem do seguinte modo. É igual porque é texto dissertativo e argumentativo. E uma vez que a gente está falando de texto dissertativo e argumentativo, pronto, é igual. Né? Em qualquer circunstância que alguém te pede um texto dissertativo e argumentativo, você vai entregar um texto dissertativo e argumentativo. Mas a Unimontes, ela já publicou no edital que vai ser necessário que você desenvolva o seu texto em 20 linhas. E no Enem você tem até 30 linhas. Então aí a gente já tem uma diferença extremamente importante, né? Porque o que você consegue sustentar em 30 linhas é muito diferente do que você consegue sustentar em 20 linhas. Claro que você não vai ter o mesmo espaço, a mesma possibilidade de desenvolver repertório. Aliás, está aí uma outra pergunta muito frequente, que é sobre a obrigatoriedade do repertório. Eu vou dizer para vocês que não, os repertórios não são obrigatórios na prova da Unimontes. A Unimontes não corrige baseado em competências, né? Então, aquilo que você conhece lá da prova do Enem não é exatamente igual na prova da Unimontes. Carla, mas eu preciso usar repertório? Olha, o repertório vira na Unimontes uma estratégia argumentativa. Eu, particularmente, adoro, né, que os meus alunos usem o repertório na redação da Unimontes também, mas sem aquela loucura que o Enem exige de você ter repertório produtivo, né? Lá no Enem esse repertório tem que ser produtivo, o povo vende aí não sei quantas milhões de noções de que o repertório coringa vai funcionar, e aqui na Unimontes a gente não vai ter isso como uma regra, não vai ter isso como estratégia, nada disso, tá bom? Vocês têm por aqui, me contem aqui antes da gente começar a correção, quem está nessa live aqui, que é novato nesse mundo da Unimontes, tá me vendo pela primeira vez, né? Quero saber sobre as perguntas que vocês têm para eu saber se eu já falo com aquelas pessoas que já me conhecem, já sabem as ideias que a gente vem trabalhando, né, para a Unimontes, ou se tem gente aqui que está de fato começando agora e vai precisar de um me salva, Carla, pelo amor de Deus. Põe aí no chat para eu conhecer as pessoas que estão comigo nessa live, quem é novato, quem tem dúvida, bora. Então eu vou. Lara perguntou, né? A aula vai até que horas? Eu vou aqui corrigir uma redação, Lara, com o maior capricho que eu puder, e aí o tempo que for necessário para isso. Acho que a gente consegue fazer isso uns 30 minutos, 40 minutos. Quais estratégias argumentativas são interessantes para a Unimontes? Angélica, estratégia argumentativa funciona em qualquer lugar. Então, eu sugiro que você estabeleça relações de adição, de causa-consequência. Você pode marcar oposição, comparação. Não tem nada nesse nível, não. Os novatos sejam muito bem-vindos. Espero que eu possa de verdade ajudá-los, né? Então, quem ainda, depois dessa live aqui, não conseguir exatamente desenvolver, né? Não tiver seguro, salve-me. Fica atento aí nos comentários que vai chegar o link para vocês tirarem as dúvidas. É um cursinho assim, ó, uma semana para a gente arrasar. Professora, como o tema é relacionado ao texto da prova de língua portuguesa, tem problema citá-lo na redação como repertório? Nicole, eu de fato sugiro que você não faça isso. Né? Essa retomada aí desse texto, ela é uma estratégia muito amadora de redação. Nem o próprio Enem, que é tão mais concreto nessa análise, permite, quer dizer, ele permite, mas ele não valida, né, como uma boa estratégia argumentativa que você copie o texto motivador. Então, nesse caso, eu sugiro que você não faça isso. Vá em busca de repertórios diferentes mesmo. E aqui, gente, reforçando a ideia de que a Unimontes adora a autoria, hein? Fiquem atentos a essa expressão, autoria, porque o que a Unimontes de fato espera, e é por isso que os temas vêm com esse tom de subjetividade, é que você consiga expressar a sua própria voz, né? Que você consiga se expressar do seu próprio jeito, né? Com a sua própria característica de vida, de experiência, de olhar sobre o tema. Então, esses temas com esse tom subjetivo têm essa intenção mesmo. E também 20 linhas, né? Que te obriga a ser muito mais assertivo no que você está escrevendo. Olha, eu posso dizer que durante esse tempo de preparação com os meus alunos para a Unimontes, o que tem sido mais desafiador é a pessoa conseguir se desvincular da estrutura do Enem, que é aquele texto rígido, né? E o povo usa uns repertório coringa, usa uns trem meio montado,
e isso tem atrapalhado o tom que a Unimontes espera. Mas vamos aqui para a correção, claro que eu vou pedir que vocês deem um like nesse vídeo aqui, é importante para que o YouTube, inclusive, entregue para vocês os outros vídeos, e quem me acompanha sabe que eu não sou muito regular com essas lives, né? Então você precisa estar inscrito nesse canal, porque a notificação da live precisa chegar para você. Nem sempre eu consigo me agendar com tanto tempo, sabe? Mandar recado. Você pode entrar toda terça e ver minha live. Isso não costuma ser muito assim. Eu vou fazendo as lives na medida em que eu tenho condições aqui na minha casa, né? Então você precisa se inscrever aqui no canal, precisa ativar as notificações se você quer, até a data da prova, receber os avisos de quando eu estarei por aqui para vocês, né? Maria Eduarda, que bom que está maratonando as aulas, espero que esteja aproveitando de verdade. Bárbara, é um prazer ter você no Salve-me, vou de verdade te ajudar, eu prometo que vai ser uma entrega bem, bem boa. Professora, como argumentar temas que perguntam se é positivo ou negativo? Dizendo, posicionando-se. Você vai ter que assumir. É positivo ou é negativo? Dá sua opinião, posicione. Se a Unimontes vai querer que você assuma o seu posicionamento claramente. E agora a gente vai começar aquilo que eu tenho certeza que a galera está esperando, que é a correção da redação. Os likes, por favor. O salve-me tá aí já no link. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade. E vamos para o texto. Então, a gente vai começar, tá aqui o texto, é esse aí que a gente vai ver, mas a gente vai começar vendo o tema de redação. Esse tema aqui não foi um tema elaborado por mim, é bom dizer. O aluno que me mandou faz parte do meu grupo exclusivo lá do WhatsApp, e lá eu recebo, sim, redação dos meus alunos, mesmo que eles não estejam no curso ou em nenhuma maneira, e eu pego essas redações e trago aqui para a gente fazer a correção coletiva. É uma maneira que eu tenho de ajudar a vocês, ajudar o aluno, né? Colocar vocês mesmo a par do que a Unimontes vai esperar. Então, esse aqui é o tema de redação. Nós vamos lê-lo juntos aqui para conhecer, para entender de verdade do que é para escrever nessa redação. Então, tá pequeno aí, mas vocês vão me escutando. Os versos abaixo são de autoria de Luiz Gonzaga e foram extraídos de Vozes da Seca. Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão. Mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É por isso que pedimos proteção a vós, missê, homem, por nós, escolhido para as rédeas do poder. Pois, doutor, dos 20 estados, temos 8 sem chover. Veja bem, mais da metade do Brasil está sem comer. Dê serviço ao nosso povo, encha os rios e barragens. Dê comida a preço bom, não esqueça da sudagem. Livre assim nós da esmola, que no fim desta estiagem lhe pagamos até os juros sem gastar nossa coragem. Se o doutor fizer assim, salva o povo do sertão. Quando um dia a chuva vir, que riqueza para a nação, e nunca mais nós pense em seca, vai dar tudo neste chão. Como vê, nosso destino, mercê tem na vossa mão. Esse é o texto 1. Texto 2. Seca histórica no Nordeste. Moço, a situação aqui tá tão braba, mas tão braba, que a vaca foi pro brejo há muito tempo e acabou morrendo de sede por lá mesmo. E o texto 3. Que lindo! Estás lendo chachado? Malabarismo. Ah, já aprendeste alguma coisa? Sobreviver sem água. Então, a proposta de redação é: qual o seu ponto de vista a respeito das ideias contidas no texto acima? Produza um texto argumentativo cujo tema é a seca no Nordeste, problema social ou natural. Seu ponto de vista deve ser exposto claramente na introdução, depois é necessário desenvolver a argumentação que sustenta o seu ponto de vista e, finalmente, concluir sua linha de raciocínio. Veja que essa proposta temática, que eu quero destacar, não foi feita por mim, ela traz uma possibilidade argumentativa em que espera-se que o autor se posicione sobre a condição da seca do Nordeste ser um problema social ou ser uma condição natural. Então, aqui você precisa, sim, se posicionar. Uma dúvida muito recorrente é que os alunos me trazem assim: Carla, numa situação como essa aqui, em que eu tenho duas opções, eu preciso me posicionar só com uma delas ou eu posso defender que há um pouquinho de cada? Sim, você pode, sim, dizer que há um pouquinho de cada. Bom, baseado, então, neste tema de redação, vamos ver o que o aluno aqui conseguiu desenvolver. Esse aqui é o texto, e vocês devem ter entendido que a intenção deste tema, né, me parece claro, foi usar a inspiração que os livros de literatura vêm discutindo, né? Vocês que estão aí muito, muito atentos à prova da Unimontes devem ter percebido que a prova de literatura vai vir com essa temática do sertão.
Eu não acredito que o tema da redação venha assim, seca, né? Eu acho que a abordagem da Unimontes costuma ser uma abordagem um pouco mais subjetiva. E seria, para mim, muito mais a identidade desse homem na seca, né? Essa coisa do silenciamento desse homem, da ausência de voz, o apagamento desse sertanejo, eu acho que seria mais a cara da Unimontes. Mas é claro que a gente tem muito tempo de prova da Unimontes, né? A última do vestibular tradicional foi só em 2015, e a gente ainda não tem certeza de como a Unimontes vai tratar a redação nesse novo vestibular tradicional. Então, pode ser que a gente tenha, sim, temas concretos como essa sugestão aqui apareceu. Vamos embora, então, para a correção, que eu quero vocês muito, muito atentos. Eu vou, então, começar a leitura, vou fazendo a correção aqui como se eu estivesse livre e sozinha na minha casa, e vocês podem ir mandando as perguntas no chat, que assim que for possível, né, assim que eu conseguir ver as perguntas, eu respondo para vocês. Bora, então, ó. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. O agronegócio brasileiro é caracterizado, então vou marcando aqui de rosinha, viu? Vocês vão me acompanhando aí. O agronegócio brasileiro é caracterizado pelo uso intensivo do solo e da água, visando, de maneira predatória, ao lucro máximo. Aqui a gente tem um problema de regência, deixa eu diminuir aqui a linha para vocês conseguirem enxergar. Visando ao lucro máximo. Aqui, ó, o detalhe está em relação ao verbo visar, que é transitivo indireto, regido da preposição a, quando ele é igual a almejar, né? Então, aqui tem um problema de regência, visando ao lucro máximo. Quero destacar que a Unimontes dá um valor bem grande para as questões gramaticais, inclusive ela diferencia o tipo de erro na hora de avaliar, né? Tem uma parte lá que avalia os erros de concordância, de regência, de colocação pronominal, e um outro bloco de avaliação que avalia, que julga a ortografia, a pontuação e a acentuação gráfica. Então, muito atentos aqui, já vai ficar como dica, não está aparecendo aí, né, gente? Não vou escrever da próxima vez mais para o meio, tá bom? Vai ficar como dica aí a questão da regência verbal do verbo visar, que nesse sentido aqui de almejar, ó, é um verbo transitivo e indireto e exige, portanto, a preposição a. Então, visando ao lucro. Nesse contexto, no Brasil, tal forma de agricultura tem agravado ainda mais a seca no Nordeste. Eu quero muito que vocês observem como aqui a gente tem um problema nessa introdução, percebam comigo, porque esse contexto aqui, ó, presta atenção, esse contexto, a intenção aqui é clara, né? O autor do texto teve a intenção de não começar diretamente falando do tema da redação, quis trazer um contexto, escolheu o contexto do agronegócio, mas acabou sugerindo como tema, olha lá, ó, tal forma de agricultura tem agravado ainda mais a seca no Nordeste, tanto pela exploração de água quanto dos recursos naturais. Veja que está parecendo que aqui, ó, o tema é agricultura, tá vendo? E que está culpando essa agricultura pela seca do Nordeste, mas me parece aqui que o tema é agricultura, e não é, a gente já sabe que o tema é a seca. Essa seca se deve não só pela ação antrópica capitalista, né, então do homem capitalista, mas também, não tem essa vírgula, pelo descaso governamental em preservar os recursos. Então aqui a gente tem um problema já assim, que fica explícito no planejamento desse texto, me acompanhem aí, me digam se estão entendendo, porque a sugestão, essa parte do texto, presta atenção aqui, ó, eu vou até marcar de amarelo, vai ficar meio bagunçado, mas vai ser bom para vocês enxergarem. Essa parte da introdução, tá vendo? Esse meio da introdução é responsável por deixar claro qual é o tema discutido. Então, você começa a introdução apresentando um contexto, beleza? Depois você precisa claramente citar qual é o tema da redação. E, neste caso, o autor desse texto pecou por, ao invés de transitar do contexto para o tema, trazer um pouco mais do contexto. Então, ficou parecendo que o tema aqui vai ser agricultura. E aí a gente vai ter um prejuízo, sim, na continuidade, na unidade temática desse tema, né? Porque eu acabo não sabendo exatamente qual é o tema. Tá? Eu sei porque a gente leu ali a proposta temática, mas aqui vocês percebem, espero que estejam percebendo junto comigo, que ficou mal construída essa noção aí. Vamos destacar aqui, então, nesse caso, o que é o desenvolvimento 1, peraí. O que agora a gente já sabe que vai ser o desenvolvimento 1, né? Essa ação antrópica do homem capitalista, portanto. E o desenvolvimento 2 é o descaso governamental em preservar os recursos. Aqui a gente tem um problema de ortografia,
né? Aqui, ó, em preserva, aqui não entendi a letra, a gente tem um problema ortográfico aqui. Então, diante desse cenário, isso aqui também para mim é comprometedor. Porque diante desse cenário eu preciso saber, tá, beleza, qual cenário? Qual cenário? O cenário do agronegócio? E aí veja que, mais uma vez, a noção de que essa introdução não está excelente, ela fica clara. Espero que vocês também acompanhem, porque o cenário aqui me parece que é o cenário da agricultura, só que esse não é o tema, o foco não deveria ser esse. Então vamos lá, diante desse cenário, é válido destacar que o pensamento capitalista, e a pessoa errou aqui no cortar o T e o L, ó, é capitalista, tá vendo? Existente no Brasil, utiliza-se de estratégias que mercantilizam seus recursos naturais. Nessa lógica, a Revolução Verde marcou o avanço exponencial da produtividade no campo. Não precisa, essa vírgula aqui está errada, né? No entanto, contribuiu com o aumento das desigualdades sociais e ambientais. Prova disso foi a necessidade do surgimento de personalidades que lutam contra a ambição humana destruidora da água e do meio ambiente, né? Do meio ambiental não, é do meio ambiente. Tal como Greta, ativista ecológica sueca. Logo, é nítido que o egoísmo antropocêntrico, se não extinto, destruirá o clima e o Nordeste. Bom, como eu previ, tá vendo? Uma introdução bem construída, gente, resolve o BO. E aqui o BO, como a introdução não estava bacana, o BO se manteve. Veja que nesse tema, né, nesse desenvolvimento 1 aqui, o texto não tratou da seca no Nordeste. Simples. Continuou focado na questão do agronegócio. Então, trouxe aí a Revolução Verde para fortalecer o argumento do agronegócio, né, para contextualizar, para de fato se manter no argumento do agronegócio, sem falar da seca no Nordeste. A expectativa aqui é, a seca no Nordeste é um problema... Como é que é lá o tema? Deixa eu ver direito. A seca no Nordeste é um problema social ou natural? E aqui não tem nada falando sobre a seca do Nordeste. Tá, eu sei que na cabeça de quem planejou esse texto, claro que eu sei, na cabeça de quem planejou esse texto, a intenção é dizer que a exploração ambiental ela dificulta a condição do Nordeste, que já vive em seca. E aí a intenção era dizer que isso era um comportamento humano. Mas veja que nem as palavras-chave do tema, nem a questão da seca aparece aqui. Olha só o que tem aqui, ó. Destruirá o clima e o Nordeste. Olha como isso aqui é amplo. Vai destruir o Nordeste? Como assim? Como vai destruir o Nordeste? Vai destruir o clima? Quer dizer que a Revolução Verde destrói o clima? Além de ser um argumento muito exagerado, né, porque não tem provas, não está atrelado ao tema dessa redação. O tema aqui deveria ser a seca. É um problema social ou é um problema natural? E não tem isso escrito. Carla, em relação à quantidade de linhas, quantas você sugere usar em cada uma? Então, eu sugiro 4, 6, 6, 4, né? 4 na introdução, 6, 6 nos desenvolvimentos e 4 na conclusão. Uma pena, né? Mas é uma pena que eu já tinha previsto na introdução, porque já estava bagunçado desde lá. E aqui o aluno bagunçou na cabeça dele, quando escolheu esse contexto, não organizou a introdução para ter claro o que era necessário desenvolver. O desenvolvimento 2, tá, e além disso veio aqui, tá vendo? Ó, essa seca se deve. Aqui até na introdução, ó, tinha uma chance, tá vendo? Essa seca se deve, mas a intenção no desenvolvimento 1, esse aqui é o desenvolvimento 1, a intenção no desenvolvimento 1 de retomar esse contexto, né, que não tinha sido bem escolhido lá desde a introdução, acabou dificultando a clareza com que ele avançou no texto. No desenvolvimento 2, a introdução prometeu o descaso governamental em preservar recursos. Veja que eu já tô pessimista, vamos falar a verdade. Porque a preservação de recursos, ela não tem a ver com a seca. Bom, não diretamente. Continua me parecendo muito mais exploração ambiental do que propriamente seca. Né? Então, o agronegócio explora o meio ambiente e o governo não se preocupa. Me parece muito mais isso do que realmente seca no Nordeste. Além disso, é imperioso citar que o Estado é ineficiente nas ações que previnem as mudanças climáticas no Nordeste. Então, aqui é um questionamento que eu quero mesmo que vocês levantem. Vocês acham mesmo que a seca no Nordeste é um resultado de mudanças climáticas? A gente não tem lá uma característica natural da seca, né? Tá tudo bem que o autor desse texto queira levar sobre esse olhar aí de mudança climática. Eu só estou problematizando para vocês essa possibilidade de que não seja exatamente uma mudança climática, pode ser uma característica da região, mas ok, né? Vamos lá.
A exemplo disso, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro liberou mais de 2.000 novos tipos de agrotóxico no mercado brasileiro entre 2019 e 2022. Então, tá vendo aqui, ó, gente, o foco desse texto continua sendo agro. Ainda não chegou na seca. E olha só que a intenção aqui é que eu, leitora desse texto, relacione de algum modo o agronegócio às mudanças climáticas. Não tem relação. Não tem relação. A escolha do contexto da introdução trouxe muitos problemas para essa redação. Professora, e sobre os elementos coesivos intraparágrafos, como nesse cenário e por esse viés, eles se fazem necessários? Alice, eles sim se fazem necessários porque o texto argumentativo ele precisa desenvolver, né? E esse desenvolvimento do texto ele se dá por marcas linguísticas. Então você realmente vai precisar de palavras que façam o seu texto fluir, né? E essa fluidez ela é realmente importante. E não tem regras, como no Enem, sobre quantidade, tem que ter muito, tem que ter pouco, no Enem isso é mais claro. Na Unimontes, o que a gente sabe é que tem que ser um texto fluido, um texto coeso. Existe sim um item lá na correção da Unimontes que avalia a sua coesão, mas não avalia sobre quantidade ou sobre expressividade, avalia um texto fluido, né? Um texto que funcione como qualquer outra avaliação. Então, fiquem atentos que sim, precisa. Mas eu não vou falar em números como falaria no Enem. Sob esse prisma, tal atitude contribuirá com a exploração agrícola, faltou um acento aqui, ó, o que comprova que as autoridades não governam a população, mas sim o dinheiro. Desse modo, a ação antrópica agrícola, então eu tenho aqui um problema de seleção vocabular, na medida em que o autor do texto repete a palavra, né? Isso me diz, então, que ele não escolhe adequadamente o vocabulário, porque ele precisa repetir, né? Então, vira um problema. Desse modo, a ação antrópica agrícola e estatal não preservam o clima do semiárido. Olha, não preservam o clima do semiárido. Preservam sim, né? Na verdade, mantém a seca. Preserva. Tá falando que não preserva, mas preserva, porque as ações dessas duas instituições mantêm a seca, então preserva muito. O que perpetuará e agravará a seca e o sofrimento no Nordeste, mais uma vez. Eu não consigo ver aqui sobre a ideia da seca associada a agronegócio, né? Foi uma relação que não funcionou para mim. Eu queria saber, né, para vocês aí, quem está aqui comigo nessa live, me conta. Vocês estão achando que essa relação funcionou? Vocês estão conseguindo acompanhar comigo que não há uma sequência efetiva, né, uma continuidade argumentativa nesse texto? Que a gente não consegue garantir que esse texto foi faz sentido? Faz sentido no sentido de agronegócio associado à seca no Nordeste? Vocês percebem que eu não tenho uma resposta precisa sobre a seca do Nordeste ser um problema social ou ser uma condição natural? Cadê os problemas sociais relacionados à seca no Nordeste? Não tenho nesse texto, né? Eu não tenho argumentos, né, que fazem referência a esses problemas sociais. Segundo, se a abordagem fosse, então, que a seca no Nordeste é uma condição natural, vocês percebem que eu não tenho isso escrito, né? Eu não tenho ali, olha, isso aqui é um ponto importante, tá vendo? É natural, então tem que aprender a agir, aprender a viver. Vocês observam que eu não tenho isso escrito? Vamos, então, para a conclusão. Comentem aí comigo, viu? Me deem as notícias para eu saber se vocês estão entendendo. Portanto, o Ministério do Ambiente e Mudança do Clima, bom, eu não... Ministério de Mudança no Clima, não tem esse ministério, não. Confesso que eu não sei os ministérios de cor, verdade, mas eu vou pesquisar. Ministério de Mudança no Clima, não tem esse ministério, não. Vou ver aqui, ó. Do Meio Ambiente tem. Aguenta aí. Ministério de Mudança do Clima. Tem Ministério do Meio Ambiente e Mudança no Clima. Arrasou. Não sabia. Coloquem aí na informação de vocês. O Ministério do Meio Ambiente no Brasil agora se chama Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Eu não sabia. Pronto. Principal atuante na preservação do semiárido nordestino, né? Então continuou aí. Precisa mobilizar ações mundiais que atenuem a exploração predatória da água. De repente, a água. Percebam que aqui, ó, a água não tinha sido nem considerada nesse texto e agora apareceu aqui na conclusão.
não tinha nada sobre água. Não tinha. Claro que eu sei, né, gente? Claro que eu sei que quem está escrevendo sobre seca, de uma certa maneira, está escrevendo sobre água. Mas o autor do texto está esperando que eu mesma faça o link com essa relação. E eu não vou fazer, porque as correções de redação não permitem o que a gente chama de leitura colaborativa. Quer dizer, eu não vou ajudar. Tal atitude, dar-se-á, aqui é um problema de colocação pronominal, ó, dar-se-á, é assim que escreve, eu vou escrever aqui maior, ó, dar-se-á, por meio das denúncias nas mídias em massa representadas por ativistas ambientalistas, como a Greta, a fim de que o Estado governe de forma efetiva. Sim. Bom, a gente tem um problema importante aqui, eu espero que vocês tenham me acompanhado. O autor do texto, ele não deixou claro se a seca no Nordeste é um problema social ou se a seca no Nordeste é um problema natural. Aqui veio uma discussão associada ao agronegócio, à exploração predatória dos recursos naturais, sugerindo que é o agronegócio que provoca a mudança climática e provoca a seca. Ainda que esse seja um argumento, né, e para mim não parece um argumento muito convincente, ele não está sustentado, né? Não tem provas de que é o agronegócio que provoca a seca, né? Essa redação fugiu do tema, prof? Não, não fugiu do tema. Porque para fugir do tema, teria que não ter falado sobre seca. E, de uma certa maneira, falou. Não foi o foco do texto, né? Para mim, o foco do texto é a exploração dos recursos naturais do Nordeste, né? Para mim, é esse o tema. Mas não é claro em relação à seca. Então, sobre a consistência argumentativa, sobre a unidade temática, nós teríamos problemas graves de avaliação nesse texto, ele teria uma nota que, para mim, parece uma nota baixa. O erro na introdução, para mim, na verdade, para mim é um erro de planejamento. Vendo escrita a introdução, vou voltar lá para vocês me acompanharem, errou logo ali, depois desse contexto, né, quando trouxe aqui o agronegócio, esqueceu-se de associar diretamente a ideia de seca. E aí, como na cabeça de quem escreveu, né, na organização mental de quem escreveu, o agronegócio é o culpado, acabou não sendo a seca o centro do texto. Né? O centro do texto foi a exploração dos recursos naturais pelo agronegócio. Então, a gente tem aí uma redação que se fosse no critério do Enem, teria sido tangenciamento, né? Teria dado ali uma fugidinha, teria sido uma avaliação mais baixa. Na Unimontes, a gente não tem os mesmos critérios do Enem e a gente nem tem públicos os critérios que a própria Unimontes usa. Então, a gente acaba, eu aqui acabo corrigindo com base na experiência que eu tenho de Unimontes por tantos anos, né? Eu sou formada na Unimontes, inclusive, e quando a Unimontes permitia que professores participassem de reuniões presenciais e aí lá a gente conseguia, né, conhecer mais de perto esses critérios. Mas é bom destacar que a banca é nova, né? Eles refizeram a banca. Antigamente era Cotec, agora vai ser a banca da Coteps. E aí a gente ainda não conhece como vai ser esse processo de correção. O que eu estou fazendo aqui é corrigir um texto dissertativo argumentativo, pensando no que é esperado de uma redação como essa. Aqui a gente já sabe que a introdução foi problemática, espero que vocês vejam, né, que tenham entendido. E aí a sequência do texto acabou também sendo problemática porque não respondeu à pergunta. Vou voltar lá na pergunta, vou voltar lá aqui, ó, aqui, no tema da redação que era: a seca no Nordeste é problema social ou natural? E aí, se você lê esse texto, você, junto comigo, não consegue responder se a seca no Nordeste é um problema social ou se é um problema natural. Então, pensando aqui numa avaliação, e aí a Unimontes divide a correção em 2 critérios, né? Então, tem os aspectos. Ela primeiro divide em aspectos... Peraí que deu uma travada aqui, Peraí, aguenta aí. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Professora, como escrever um desenvolvimento sem repertório e quais conectivos usar? Tal situação ocorre por quê? Isso porque são bons mecanismos? Sempre são bons mecanismos, né? O uso do porquê é a ideia de causa. Tem que ter cuidado apenas para não colocar causa o tempo todo, né? Causa o tempo todo, aí, de fato, não é uma boa estratégia. Mas, ok. As redações da Unimontes, mesmo subjetivas, serão sempre um problema social? De jeito nenhum, Maria Eduarda, de jeito nenhum. Na verdade, eu acho assim, é um problema social na medida em que, mesmo que seja uma condição individual, né, seja uma circunstância que atinge a pessoa,
Entendendo que ela faz parte de um grupo social, vai sim ser também um problema social. Mas não um problema social como a gente entende lá no Enem, né? Que é tipo saúde, meio ambiente, educação, né? Não aqueles problemas sociais concretos. Às vezes a questão é muito individual, muito da pessoa. Não deixa de atingir o corpo social porque o indivíduo faz parte do grupo, mas nem sempre é esse grande problema concreto como o Enem trata. Bom, então agora que voltou aqui, ó, vamos lá. A Unimontes, ela tem aspectos conceituais que estão relacionados à correção em si da argumentação, e ela também tem uma parte que é referente aos aspectos formais relacionados ao emprego da língua. Nesse caso, eu tenho 10 pontos atribuídos à primeira parte, 10 pontos atribuídos à segunda parte. Aqui eu vou ser muito, mas é muito cruel e vou dar aos aspectos conceituais apenas 4 pontos, 40% da avaliação, entendendo que esse texto realmente não atendeu plenamente ao tema, porque não respondeu se a seca é um problema social ou se é um problema natural, mas não fugiu do tema, porque de uma certa maneira trouxe ali a questão da seca, né? Não foi o foco da redação, mas trouxe ali a questão da seca. Quanto aos aspectos formais dessa redação, vou marcar aqui para vocês de outra cor. Vou colocar aqui de rosa para vocês acompanharem comigo quais foram os desvios desse texto. Tem aqui, então, um problema de regência em relação ao verbo visar. Tem o uso inadequado da vírgula aqui na linha 4. Depois tem ortografia, quando não cortou o T e cortou o L, né? Então tá aí, vocês estão vendo também. Uma vírgula inadequada aqui no desenvolvimento 1. Aqui não era ambiental, era ambiente. Antropocêntrico tinha acento. Né? E aqui eu tenho agrícola 2 vezes sem acento, então acentuação gráfica. Tem um erro aqui de colocação pronominal em que o emprego deveria ser o da mesóclise. Então, alguns desvios gramaticais importantes, né? Eu vou atribuir uma nota aí. Deixa eu ver as perguntas que vocês estão me mandando. Corrige mais uma, prof. Gente, sábado à noite, corrigir mais uma. Vocês fiquem atentos, inscritos nesse canal. Já colocaram o like nesta live? Porque, sinceramente, eu não tô vendo as pessoas aí pelo mundo afora corrigindo redação da Unimontes para vocês assim, né? Gratuitamente. Então, põe o like aí nesse vídeo. Estejam inscritos nesse canal, porque eu vou corrigir outras, eu prometo, mas eu não consigo me organizar tão previamente assim para poder avisá-los, para vocês entrarem. Então, tem que estar inscrito no canal, com as notificações ativadas para você receber e saber quanto que eu vou estar por aqui, hein? Fique atento. Tenho dificuldades em argumentar. Pois é, Maria Eduarda, eu sugiro que nessa última semana você esteja comigo no Salve-me. Eu vou eu mesma escrever as redações, então você vai ver argumentações que eu acho que são bem boas. Eu confesso que eu acho que eu escrevo bem, eu acho. Até que dia você pode entrar no Me Salve? Você pode entrar até o dia da prova, mas eu sugiro que você faça isso quanto antes, né? Porque você precisa de tempo para poder olhar para esse material, né? Explorar esse material, assistir quantas vezes você quiser, ler o texto 1000 vezes, né? Para você poder, de fato, colocar isso no seu coração e replicar no dia da prova. Vai ter redação de modelo? Não. Não serão modelos de redação. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quem não está aqui comigo, quem não me conhece pessoalmente, ou que não é meu aluno, ou que não está acompanhando as minhas lives, precisa saber que eu sou redondamente contra modelo de redação. Aliás, todo mundo que está sofrendo aí para escrever uma redação da Unimontes está sofrendo porque estava focado em escrever no Enem uma redação modelo. E as redações modelo, elas até têm lá a funcionalidade, né? Tem até um contexto lá em que elas de fato poderiam existir. Mas as redações modelo tiram de você o que é importante no processo de produção de texto, que é a competência de escrever sozinho, pelo amor de Deus. Você tem que ser capaz de olhar para um tema e desenvolver a sua própria ideia. Então, quem está aí fixado no modelo do Enem está sofrendo verdadeiramente para transitar para essa redação da Unimontes que não admite modelos. Eu posso dizer categoricamente que a Unimontes não gosta de modelo de redação. Eles são muito claros quando eles dizem que respeitam muito o Enem, respeitam muito, entendem bem a importância do Enem, entendem os critérios de correção por conta da ampliação, da amplitude da prova, mas eles esperam do aluno uma redação autoral, uma redação baseada no que você é capaz de dizer sobre o tema você mesmo, certo? O que eu vou entregar no Salve-me são inspirações. Carla, por que inspirações? Porque eu vou escrever a redação do meu próprio jeito, usando as estratégias argumentativas que existem aí no mundo, várias,
e eu vou mostrar para você como é possível você desenvolver um tema sem precisar ficar focado ali em decorar frases, decorar repertório, né? Escreve natural, escreve do seu próprio jeito. Voltemos aqui na redação, porque eu ainda quero atribuir uma nota a esses aspectos formais desse texto. Vocês vão concordar comigo que ele tem uma boa escrita, é um texto fluido, né? Não é brilhante, mas é um texto fluido, né? Tem um nível de linguagem adequado. E eu vou ser, assim, criteriosa na redação, vou atribuir 70% nos critérios formais, para que essa redação tire, portanto, 13 pontos é a nota que eu daria neste texto. Vou marcar com vocês também, para deixar isso aqui bem completinho, quais são os operadores argumentativos que eu vejo nesse texto, né? Para vocês conseguirem também visualizá-los comigo e, quem sabe, roubar um ou outro para colocar na sua redação. Então, vamos lá, ó. Nesse contexto, é operador argumentativo. Acerca do Nordeste, tanto quanto estão aqui operadores, não só, mas também operador argumentativo, diante de, nessa lógica, no entanto, tal como, logo, se, além disso, a exemplo disso, sob esse prisma, aqui sob esse prisma, mas sim, não, aqui ó, é não, mas sim, desse modo, portanto, por meio de, a fim de que. Pronto. Tem uma quantidade expressiva de operadores, né? É bom, poucas repetições, então está funcionando bem. E funciona bem, sim, a questão dos operadores. Quero também destacar para vocês conseguirem visualizar isso junto comigo sobre o número de linhas desse texto, né? Aqui, para mim, tem uma divisão adequada, ó. Na introdução, 1, 2, 3, 4 linhas, tá vendo? É uma boa quantidade de linhas. Desenvolvimento 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, bem adequado, como a gente espera mesmo. Desenvolvimento 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E aí, a conclusão, 1, 2, 3, 4 linhas. Essa é mesmo a minha sugestão. Sobre a live vai ficar salva, ela vai ficar salva até amanhã de manhã. Então você avisa a todas as pessoas que você quer que sejam seus colegas na Unimontes para virem assistirem a live, porque depois ela fica exclusiva para os alunos do meu curso. E é isso. A Marilene não conhece o Salva-me? Clica aí, Marilene, nesse link que a gente vai te explicar direitinho. E eu convido você a entrar no Salve-me de verdade. Ele foi pensado para as pessoas que estão desesperadas nesse finalzinho, para eu entregar para elas as redações feitas por mim, com os comentários, com as correções. Na verdade, eu vou fazer do inicinho da redação. Do tema, eu vou entregar, né? Do tema até a redação pronta. Então, as pessoas vão receber o tema da redação, o meu planejamento, o rascunho desse texto e esse texto passado a limpo. E eu ainda vou ter um vídeo comentando essa redação depois de pronta. Cinco redações. E ainda haverá 2 lives comiguinho aqui, ó, para a gente fazer correção da prova de língua portuguesa, para eu mostrar as estratégias de prova, né, de como resolver essa prova que a Unimontes costuma fazer, e também sobre os assuntos mais recorrentes, assuntos de língua portuguesa mais recorrentes. Fala a verdade, tá imperdível para você que quer de verdade ser calouro na Unimontes em 2024. Eu agradeço muito a participação. Peraí, tem pergunta. Prof, como citar a letra de música na redação? Exemplo, quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, você vai colocar isso entre aspas. Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, você vai usar entre aspas, porque citação obedece ao critério de pontuação, que é marcado pelo uso das aspas. E você pode usar também, viu? É tranquilo, é uma ótima estratégia. Na verdade, eu quero que você se preocupe em usar repertórios que partam mesmo da vida real, né? O que você viu, o que você conheceu aí, né? Tudo que você tem de normal na vida é o que é para você usar na sua redação. Inscrevam-se no canal, estejam com as notificações deste canal ativadas para você não perceber a próxima live. Vou falar com você de verdade, te explicar de verdade que é o seguinte: eu não consigo marcar previamente dias regulares para eu estar aqui. Então não adianta você falar comigo, olha, Carla, eu posso marcar na minha agenda toda terça, 5 horas.
porque eu não consigo. Quando sobra um tempo, eu corro para cá e venho dar aula para vocês. Então, fiquem atentos, fiquem muito atentos, inscritos no canal, com as notificações ativadas, para não perder a próxima live de correção. Por que não pode usar metáfora? Não convém, né, Maria Eduarda? Não convém usar metáfora, porque sendo um texto dissertativo argumentativo, espera-se o uso objetivo da linguagem. E a metáfora, ela tende ao texto literário. Então, não é que é proibido, não é que é proibido, mas não convém que você use, entendeu? Não é uma boa estratégia argumentativa. Catarine, o Salva-me começa amanhã. Amanhã as pessoas que estão lá já vão receber os temas de redação. E aí, logo na sequência, começam a receber o planejamento, rascunho, tudo para você, ó, treinar junto comigo. Foi um grande prazer contar com a atenção de vocês num sábado à noite. Afinal de contas, eu sei que é para poucos a coragem de estudar no momento em que os outros se divertem, né? E vocês sabem, fica a dica, é isso que faz a diferença, né? Você estuda enquanto as pessoas estão perdendo tempo. Perdendo tempo não, que divertir é bom também, né? Vamos respeitar cada escolha aí. Mas eu sei que não é fácil ser estudante, não é fácil estar no sábado à noite fazendo isso, mas eu sou extremamente confiante de que o seu esforço será reconhecido. Muito obrigada pela atenção dispensada por aqui comigo. Espero que vocês realmente tenham aproveitado essa live. Avisa as pessoas, porque amanhã ela não estará aqui disponível, né? Vai ficar lá para o pessoal do meu curso, que, aliás, um beijo, muito obrigada pela confiança. E quem precisar de mim, pode me procurar, que o Salve-me vai fazer isso por você. Atentos, inscritos, like, te vejo depois.